Seja bem-vindo de volta ao canal Direito Sem Gravata. Eu falei que o negócio hoje ia ficar pesado. Torturadores do Brasil, abusadores de autoridade, pessoas ligadas à saúde. Arrume um desse de fibra de carbono. Ache um desse de Kevlar, no sentido metafórico, legal, para proteção legal de vocês, não é da vida. O outro também, não estou falando de crime, estou falando de sentido metafórico. Iron Man, entendeu agora? Black Sabbath, som pesado. Tortura. Nós vamos fazer um cruzamento aqui de tortura dentro da lei própria dela, da lei antiga dela, da lei antiga não, da lei dela, da Constituição Federal. Nós vamos falar um pouco da lei de abuso de autoridade, que tem a ver, e vamos fazer um cruzamento final com a Covid-19. E você vai fazer o seu julgamento. Eu já tenho o meu. É opinião. Ok? Vamos lá. Se a lei de abuso de autoridade, que é a 3689 de 19, fiz 2 vídeos para vocês, assistam aí atrás. No primeiro vídeo eu falo quais são todos os casos de abuso de autoridade que dão punições administrativas, criminais e cadeia, e perda de cargo, e um monte de coisa. No segundo vídeo, eu falei de todos os seus direitos em relação às violações praticadas por esses caras aqui, que são os agentes públicos. No tema central de tudo que a gente vai falar aqui agora, está uma figura chamada agente público. Quem é agente público? Qualquer pessoa do menor município do Brasil, a presidência da República, que esteja munida de poderes outorgados pelo Estado, quer seja cargo, quer seja mandato, quer seja função. Quem pode praticar abuso de autoridade e tortura é agente público. Quem que é agente público? Qualquer pessoa que esteja investida do poder público. Policiais, promotores, juízes, guardas municipais, ministros de saúde, quem tem mandato no Congresso. Vamos lá, mais. Quem tem mandato? Presidente do CFM. Vamos chegar também lá. Muita gente. Mas vamos começar com a tortura. Eu falei que a tortura era um tiro de canhão. Se a lei de abuso de autoridade, que você tem que fazer esse negócio pegar no Brasil, que o Brasil é um país de abusadores. Se não denunciar, se não fizer as coisas porque você é cidadão, faça pelo dinheiro, porque você é indenizado. Se o cara é condenado por abuso, você é indenizado. Tudo que você sofreu por causa do abuso, o cara tem que te pagar. No mínimo. Está nos 2 vídeos. Assista. É um convite. Óbvio que eu estou um pouco exaltado, porque esse vídeo é muito importante. E tem 4 coisas gigantes aqui atrás da câmera que você não está vendo, que a gente vai começar a mastigar aqui agora.
Na lei de tortura, que é a Lei 9455 de 1997, eu, didaticamente, identifiquei 3 tipos de torturador. Lembra de uma coisa, a lei do abuso de autoridade, ela é pesada, pesadona, contra quem abusa de autoridade, porque abuso de autoridade é crime, carteirada é crime, abuso de autoridade é crime. Tortura, então, é crime hediondo, equiparado a tráfico de droga, a um monte de coisa. E eu vou provar para você. E eu vou provar para você também nesse vídeo que essa pandemia tinha dia e hora para acabar. Bastava que as pessoas fizessem as coisas certas que tinham que fazer. Vamos para a tortura. A lei de tortura tem 4 artigos. Os 2 primeiros, ela resolve toda a parada. E ela está em vigor. Tá? Então vamos começar pela figura do abusador 1. O abusador 1 está em todo o artigo 1º da lei de tortura. Diz assim: constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, um ou outro, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Tortura não é só pau de arara, tortura não é só eletrochoque nas partes íntimas, não é só o que aconteceu em 64, não era só a especialidade do general Brilhante Ustra, um dos maiores torturadores do país, ídolo de Jair Messias Bolsonaro, que disse no impeachment da Dilma, que votava a favor do impeachment dela, tô nem para Dilma, tá? Que disse no impeachment dela que votava em homenagem, enquanto todo mundo falava em homenagem à minha família, meu pai, meu irmão, em nome do meu filho, isso o quê? Em homenagem ao general Brilhante Ustra, o terror de Dilma Rousseff. Então vamos lá. Constranger alguém mediante emprego de violência ou grave ameaça causando de sofrimento físico ou mental. 2 pontos. A. Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Entendeu? Ficou claro? Para obter informação, declaração ou confissão. Informação, declaração ou confissão. Se usar violência. E violência não é só porrada. Como tortura não é só pau de arara. Violência não é só porrada. Violência é uma coisa gigantesca dentro do mundo. Peço às pessoas aí que estudem o que é violência, porque violência não é só, você não precisa encostar, você não precisa dar um peteleco para cometer violência. E grave ameaça, basta o cara sentar a 30 metros dentro da sala com você e botar uma pistola em cima do colo e começar a te fazer perguntas que você vai dar a informação, a declaração e vai fazer a confissão que ele quiser. Eu já vi coisas na vida que são assim impensáveis, mas eu tenho certeza que eu não vi esse caso, mas eu tenho certeza que algumas pessoas, se entrassem numa delegacia de polícia e sem advogado, sem ninguém nem nada, confessava até que matou Jesus Cristo e que pregou ele na cruz e que depois foi lá e colocou ele naquele buraco e que ainda mexeu a pedra sozinho. Primeiro conselho que eu dou para você quando você lidar com polícia: fique sempre quieto
peça um advogado, que você tem esse direito. Não produza prova contra você mesmo. Você não está, quando você lidar com polícia, você não está num ambiente favorável para você, quer seja você inocente ou culpado. Isso é um conselho de advogado. Outra intenção da tortura, letra B, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Para o cara fazer ou deixar de fazer uma coisa criminosa, mediante grave ameaça, né? E mediante a violência, você faz com que o cara faça alguma coisa ou deixe de fazer alguma coisa de natureza criminosa. Então, o cara comete um crime porque foi torturado. Letra C, em razão de discriminação racial ou religiosa. Pena da tortura. Pena, qual é a pena? Reclusão de 2 a 8 anos. As penas começam no regime aberto, semiaberto, fechado. A detenção é uma pena mais leve. A reclusão é a pior delas. Já é ali no fechado. E no caso da tortura, se for condenado, já é no fechado. Fechado é trancafiado geral, acabou ali. Agora vem o abusador número 2, que eu identifiquei. Está no mesmo artigo, mas eu chamo esse de abusador número 2. Na mesma pena incorre quem? Ou seja, do que eu acabei de falar, na mesma pena, ou seja, a pessoa vai ser apenada do mesmo jeito. Na mesma pena incorre quem? Submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança, a sofrimento físico e mental. Veja que aqui não existe o emprego de violência ou grave ameaça, hein? É só sofrimento físico ou mental. Um psiquiatra, um psicólogo pode dar um atestado de que a pessoa sofreu, passou por sofrimento físico ou mental. Físico, um médico da área correta. Mas o mental, um psiquiatra, um psicólogo pode atestar isso. Por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Ou seja, se não é de ato previsto em lei e não é resultante de medida legal, é de alguém que abusou da autoridade. Está começando a entender onde é que as coisas vão se encaixar? E é onde a gente vai chegar? Vamos lá, porque agora a gente vai para o abusador 3. Esse aí é o que eu chamo de o passapano. É o abusador, não, é o torturador. A gente está falando de tortura. É o torturador 3, é o passapano. É o parágrafo 2º do artigo 1º. Tudo isso aqui está no artigo 1º, constitui crime de tortura. Aquele que se omite em face dessas condutas. Não é só o passapano não, tá? É o vista grossa também. Quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las. Presta atenção. O cara tinha o dever de evitá-las. Quem é que tem o dever de evitá-las? A maioria são as autoridades policiais, não é? Agentes penitenciários, etc. Ou apurá-las. Quem? Quem apura no Brasil? O Ministério Público. Incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. É uma pena um pouco mais leve. Aliviaram pro aliviador. Aliviaram para quem faz a vista grossa, para quem se omite, né? Então, o cara tem o dever, tá vendo ali a coisa errada, tem o dever de evitar a coisa errada acontecer, tem o dever de evitar a tortura acontecer. Não evita, 1 a 4 anos de detenção. Tem que apurar e não apura, aí, que normalmente é uma função
primordial aí do MP e das polícias também, nos inquéritos, claro, também, os policiais, delegados de polícia, policiais, e não faz, pena de detenção de 1 a 4 anos. E também se encaixa no abuso, na lei do abuso de autoridade. Por quê? Porque o cara está deixando de fazer alguma coisa que ele tem que fazer em lei, que ele é obrigado a fazer. E aqui a gente tem que falar de um negócio chamado crime de prevaricação. O que é o crime de prevaricação? O civil, ele pode, a autoridade, ela deve. A prevaricação é quando a autoridade, agente público é toda essa gama de pessoas que eu te falei no começo do vídeo, que estão munidas de função pública. O agente público ele prevarica quando ele retarda ou deixa de praticar um ato de ofício ou o pratica contra a disposição legal expressa, ou seja, ou ele deixa de praticar o ato de ofício, que ele é obrigado a praticar, ou pratica contra uma disposição expressa, visando uma satisfazer uma intimidade pessoal. De novo, se cruza com a lei de abuso de autoridade. Você tem lá que no abuso de autoridade, você tem lá aquelas medidas de satisfação pessoal, de você fazer o abuso porque você pode, por mero capricho seu, por coisa sua. Olha como é que as leis estão se cruzando. A coisa piora. Se resulta de lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Reclusão, não é detenção, é reclusão. Se resulta morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. Prestou atenção nisso? E o que é lesão corporal grave ou gravíssima? É muito fácil de entender. Eu não sou criminalista, mas é fácil. Porque no artigo 129 do Código Penal está escrito o que é lesão corporal. Lesão corporal é ofensa à sua integridade física ou à sua saúde. Qualquer ofensa à sua integridade física ou à sua saúde é lesão corporal. Todo o resto, acima disso, é lesão corporal grave ou gravíssima. Então dá para você entender uma coisa excluindo a outra. Beleza? Vamos lá. Agora a coisa vai melhorar. Aumenta-se a pena de tortura de 1/6 até 1/3, se o crime é cometido por agente público. Quem é que pode praticar tortura? O agente público. Quem é que pode praticar abuso de autoridade? O agente público. Porque o cara tem que ter o poder público para poder abusar do poder público. Certo? Bacana. Piora se o crime tem a mesma aumento de pena se o crime é cometido contra criança e adolescente, ou seja, viole o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, que é um nome ridículo. Gestante, aí talvez a gente entre na Lei Maria da Penha, é uma questão de estudos jurídicos, portador de deficiência ou maior de 60 anos, que é a pessoa do Estatuto do Idoso. Tem vídeo meu aí sobre o Estatuto do Idoso, tem vídeo meu aí sobre o ECA, tem vídeo meu sobre as mulheres e a violência contra as mulheres. E se o crime é cometido mediante sequestro? Né? Botou o cara lá na mala do carro e tal, isso aí é coisa mais punk, né? Beleza. A condenação por tortura. A condenação por tortura acarretará a perda do cargo. Lembra que lá na lei de abuso de autoridade, no vídeo lá eu falei que a perda do cargo só acontece se o cara for reincidente? Aqui não. Na tortura não. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público. Não interessa qual das três seja. O cara pode ter o cargo,
pode estar numa função pública ou pode ter um emprego público, não interessa. E a interdição para o exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Se o cara teve uma pena aplicada de 10 anos, ele vai ficar o dobro sem poder exercer aquela profissão. Aqui a gente desmantela a impunidade dos juízes brasileiros, cuja maior punição é ser mandado para casa com aposentadoria integral. Quando o juiz faz a maior besteirada do mundo, a maior C do mundo, terminiada também, ele é mandado para casa com o salário dele integral. Essa é a maior punição que um juiz recebe no Brasil. Só que, se ele praticar tortura, e você provar que ele praticou tortura, ele perde isso aí, amigão. Ele perde os proventos dele. Não tem aposentadoria, não. E ele não vai para casa, não. Ele vai em cana. Outra coisa muito interessante, o crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. O que isso quer dizer? Não tem fiança, não tem graça, não tem anistia. Às vezes, no final do ano, os presidentes da República costumam dar uma anistia, dar uma graça, alguma coisa assim, para tentar, porque a ideia do sistema penal é recuperar as pessoas. Mas você vê que, por exemplo, o presidente Bolsonaro não deu. Então, por exemplo, o que vale para as outras pessoas vai ter que valer para ele, porque o maior empregado do Brasil hoje é o nosso presidente. Ele é o empregado de nós todos, é o empregado número 1 de nós todos. Então, olha lá, a lei de tortura, não estou dizendo que Bolsonaro é torturador, tá? Calma lá, segura aí. É inafiançável e suscetível de pena, graça ou anistia. O condenado pelo crime nessa lei, salvo a hipótese do parágrafo 2º, que é o abusador 3, é aquele que se omite. Tirando aquele que se omite, o passa-pano, o vista-grossa, tirando esse, que é o que eu chamo de abusador 3, todos eles já vão começar a pena no regime fechado, que é o regime mais duro que tem no Código Penal. Uma curiosidade sobre a lei de tortura. Aí vem o artigo 2º. O disposto nessa lei aplica-se quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, ou seja, fora do Brasil, mas com a vítima brasileira e encontrando-se o agente em local de jurisdição brasileira. Peraí, Gustavo, mas como é que isso é possível? Esse crime de tortura, praticado fora do Brasil, a vítima é brasileira e o agente está num local de jurisdição brasileira. Por exemplo, uma embaixada, por exemplo, um navio, por exemplo, se eu não estiver enganado, uma aeronave. Tudo isso é considerado território nacional. Agora, eu falei da lei de tortura. Essa lei é de 1997, ela está em vigor. A lei de abuso de autoridade, ela é de 2019. Então, entende-se que ela passa a vigorar só dali em diante, porque a lei de abuso de autoridade que existia antes é de 1965. Mas aí muita gente pode pensar, poxa, de 65 para 2019, como a lei de 2019 revogou de 65, está todo mundo liberado aí, né? Não, senhor. Pelo contrário, a lei penal ela só pode retroagir para beneficiar o réu. A coisa é diferente. E tem réu que é réu que tem casos em que ele se tornou réu porque ele foi torturado. Tá? Agora vamos entrar na lei de tortura, uma lei específica, né? Beleza. Aí depois dá um mudo para a gente ser, como é que é? Proativo, né? É uma palavra que se usa muito hoje. Dentro da
Constituição da República Federativa do Brasil. Nós temos, logo no artigo 5º, o direito das garantias, os direitos e garantias fundamentais. Cláusula pétrea. Só pode ser alterado por uma outra Constituição, nem por emenda constitucional pode ser alterado. Nós temos lá, já no início do artigo 5º, a gente tem dizendo assim, todos são iguais perante a lei, tal. Aí vem, eu tô deixando um espaço aqui, garantida a inviolabilidade do direito à vida. Tá vendo onde eu vou chegar, né? Inciso 3º do artigo 5º. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Presta atenção, não é só tortura, é tratamento desumano e degradante. Você viu gente no último ano ser submetido a tratamento desumano, degradante, e você achou que viu algum caso de tortura? Eu acho que eu vi, mas eu não tenho certeza. É uma opinião. Inciso 43, porque é XL3, a gente gosta disso, né, de números romanos. Nosso direito é todo baseado no direito romano, né? Então tá. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Aqui ela usa uma palavra diferente lá da lei de tortura. De graça ou anistia. E a Constituição é anterior. E a Constituição e a lei de tortura, elas estão em vigor juntas. Uma não invalida a outra. A Constituição tem uma hierarquia maior e a lei de tortura é uma lei específica. Há quem defenda, inclusive, que a lei especial derroga a geral, mas eu acho que isso não vale no caso da Constituição. Tudo bem. A lei considerar crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura. Aí vem outros crimes, né? Esse inciso fala de outros crimes, são crimes hediondos, né? Tal, tráfico de droga, tal. Aí termina assim, por eles respondendo. Eu que estou botando esse aqui. Os mandantes, os executores, e os que, podendo evitá-los, se omitiram. Percebeu? E aí a gente volta lá para aquele conceito da prevaricação. Mais uma coisa da Constituição Federal. Parágrafo 3º, ainda do inciso 5º. Os tratados e as convenções internacionais que foram aprovados pela Câmara, pelo Congresso, se equivalem a emendas constitucionais. Um exemplo, o Pacto de San José da Costa Rica. O que é o Pacto de San José da Costa Rica? É nada mais, nada menos do que a Convenção Americana de Direitos Humanos. O Brasil é signatário dela. Nós temos que seguir tudo que está no Pacto de San José da Costa Rica, que é a Comissão Americana de Direitos Humanos. A América é a América do Sul, a América Central e a América do Norte, a América toda. Inclusive se usa o termo CADH, mas também se usa a Comissão Interamericana de Direitos Humanos também. Essa convenção foi aprovada em 69, o Brasil é signatário. Fechamos aí a tortura na lei de tortura e na Constituição. Agora segura que o troço vai pesar mais. Esqueci de falar uma coisa só. A tortura, a ação dela, eu não tenho certeza, mas das duas uma, ou ela é imprescritível, ou ela prescreve em 16 ou 20 anos. Eu confesso que eu pesquisei, e das duas uma. Mas a configurada a tortura,
a ação de tortura ou ela não prescreve, se ela é crime hediondo, inclusive, né? Mas os crimes hediondos prescrevem. Ou a prescrição é em 16 ou 20 anos, que é a prescrição dos crimes hediondos. Ok? Matamos esse ponto aí. Agora a gente vai cruzar com a saúde. Agora a coisa vai ficar pesada, vai ficar muito pesada agora. Porque olha só, a própria Constituição Federal fala, no seu artigo 196, que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco da doença. Você viu alguma tentativa de política social ou econômica que visou a redução do risco de doença nesse um ano e meio para trás? Me diz onde você viu, porque eu não vi em lugar nenhum. Eu vi exatamente o contrário. Que visa a redução do risco de doença e de outros agravos. Quem infartou com cloroquina, quem teve o fígado detonado por ivermectina, são outros agravos. E ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Isso é da saúde. Vou ler de novo rápido. A saúde, artigo 196 da Constituição Federal. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Vamos mais fundo. Artigo 198 da Constituição. As ações e serviços públicos de saúde. O cara quando não consegue ler a própria letra, é complicado, né? Aqui não tem impressora, você sabe que é tudo escrito à mão, né? As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. 2 pontos. Inciso 2. Atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo de serviços assistenciais. Se você acha que auxílio emergencial de R$150 é coisa assistencial, com você. Agora, qual é o atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas? É o quê? É o tratamento precoce? É a imunidade de rebanho? Agora aqui a gente vai entrar na parte em que eu vou te provar que se a gente tivesse um governo sério e comprometido com a ciência e com a inteligência e o racional, com o raciocínio lógico, 1 mais 1, 2, a gente teria extinguido a pandemia no dia 17 de junho de 2021, ou seja, há poucos dias atrás. E eu vou te provar agora por A mais B que isso podia ter sido feito e não aconteceu. Se nós tivéssemos, a Pfizer tentou nos vender a vacina dela, a vacina da Pfizer foi aprovada em dezembro de 2020 e já foi logo adotada no Reino Unido. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, era negacionista, acreditava em imunidade de rebanho, acreditava em contaminação para ter imunidade de rebanho e acreditava nesse monte de porcaria
que deve, na minha opinião, caçar o CRM do monte de médico no Brasil e, inclusive, prender o presidente do Conselho Federal de Medicina. Esse cara tinha que estar preso hoje. Preso. Olha a conta. Essa conta ela é validada pelo Dr. Eduardo Jorge, que foi 2 vezes secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Mas é uma conta simples. Mas foi ouvindo uma entrevista dele que eu cheguei nessa conclusão, que é a mesma que ele chegou. Eu não tenho nenhum raciocínio brilhante, não. Eu me informo, eu procuro entender as coisas, eu procuro compreender as coisas. O que eu não conheço, eu vou ler. Só que eu não vou ler em grupo de WhatsApp. Eu vou ler em fonte confiável e científica. Tinha ficado um negócio para trás aqui, ó. O artigo 6º, tinha esquecido, da Constituição Federal. Tem o 5º, depois tinha o 6º. São direitos sociais, a educação, a saúde, a assistência aos desamparados na forma da Constituição. Outra coisa que você não viu, outro descumprimento da Constituição. Os direitos sociais, a educação, a saúde, a assistência aos desamparados. O que tem de desamparado no Brasil hoje? O que tem de gente hoje andando pela rua que o provedor da casa morreu, o outro que ganhava pensão morreu, que o outro morreu? Você está vendo aí o desastre acontecendo. E como é que esse desastre não aconteceria? Em dezembro, a vacina foi aprovada e o Reino Unido o Boris Johnson já ouviu a ciência, voltou atrás na burrice dele, no negacionismo dele, e já meteu vacina no Reino Unido. No dia 17 de janeiro, olha o número, porque eu disse agora há pouco tempo no vídeo que o 666 não é mais the number of the beast, não é o número da besta, o número da besta é 17, para quem acredita nessas coisas, né? No dia 17 de janeiro, foi aprovada pela Anvisa a Coronavac e a Oxford. No dia 17 de junho, nós batemos o recorde nacional de vacinação, com 2.200.000 vacinados. Faz as contas agora. E a Pfizer foi aprovada logo em fevereiro também, tá? Então faz as contas. Para nós matarmos a pandemia, acabarmos com a pandemia, nós precisamos imunizar 150 milhões de brasileiros. Para imunizar 150 milhões de brasileiros, nós precisamos de 2 doses de vacina. Dão 300 milhões de doses de vacina. O Dr. Eduardo Jorge diz que o SUS vacinando a 2 milhões de pessoas por dia, com a capilaridade que o SUS tem do Acre ao Rio Grande do Sul, isso é o SUS operando a meia boca. Isso é moleza para o SUS, isso é fichinha para o SUS. Ou seja, a gente tem a capacidade de operar, de vacinar mais de 2 milhões de pessoas por dia. Tanto é que no dia 17 do 6, a gente fez isso. Está na imprensa. Vai olhar a mídia séria. Inclusive, eu estou elogiando o governo agora. Nós batemos o recorde. Então, faz a conta do dia 17 do 1 até o dia 17 do 6. E faz a conta com 150 milhões de brasileiros e 300 milhões de doses. Se a gente começa no dia 17 do 1 com a aprovação da vacina pela Anvisa, nós teríamos matado a pandemia em 5 meses, porque a gente teria atingido 70% a 75% da população. No dia 17 do 6, o dia em que nós mais vacinamos nesse país, foi exatamente o dia em que era para a pandemia ter acabado. 2 dias depois, no dia 19 do 6, para o dia 20, todos os jornais do país anunciaram 500 mil mortos. Recorde Brasil número 1. Né? Campeão da Copa América, não, campeão do planeta Terra, com Marte, com Vênus, Saturno e Netuno.
Dia 19/6, anunciamos 500 mil mortos. A Pfizer quis vender a vacina pela metade do preço do Brasil, já publiquei isso em outro vídeo, com matéria de jornal e o Escambau A4, de vários jornais. Eu não sou um cara que lê um jornal só, eu checo várias coisas ao mesmo tempo. A Pfizer queria vender para o Brasil a vacina pela metade do preço. Por quê? Porque o SUS é um case de sucesso mundial. E nós temos, acho que, 5 ou 6 países que são continentais no mundo. E a Pfizer queria pegar o Brasil como exemplo de ser o primeiro país a erradicar a Covid no mundo. E nós tivemos a chance de fazer isso. E fizemos exatamente o contrário. 40 e-mails ignorados da Pfizer cagaram para a Pfizer, né? E hoje todo mundo aí, todo playboy, todo bolsominion aí, chega num posto e não quer tomar a Coronavac, ele quer a Pfizer. Mas o Bolsonaro cagou para a Pfizer. E vem cá, e por que você, que é seguidor de Jair Bolsonaro, eleitor dele, e acredita nas coisas que ele acredita, por que você está entrando em fila para tomar vacina? Não toma vacina não, filho. Vai tomar cloroquina, vai tomar ivermectina, vai tomar azitromicina, vai tomar, exatamente, entendeu? Deixa a vacina pra gente, que se ferrou usando máscara, álcool gel e fazendo isolamento físico e social durante todo esse período, que foi o que eu fiz. Eu não peguei Covid e não passei Covid para ninguém. Eu não me aglomerei com ninguém. Eu não saí em máscara perto de nenhuma pessoa. Eu moro sozinho. Eu estou passando por uma situação, eu sou advogado, desempregado, você já sabe disso, meu canal fala isso. Inclusive no final, eu estou passando uma situação deplorável, mas eu estou seguindo todas as regras e protocolos para me proteger e para proteger o meu irmão brasileiro, o cidadão brasileiro. Enquanto esse babaca fica andando pela rua de moto, sem máscara, xingando mulher, fazendo brincadeira homofóbica, dizendo que 6 mil motos de São Paulo é 1.300.000, que Guinness Record registrou isso. Guinness Records não registra esse tipo de coisa, como também não registrou os 500 mil mortes, também não. O Guinness Records não trabalha com essas coisas, não. O negócio deles é outra linha, entendeu? Para de ficar se informando por grupo de WhatsApp, porque nego monta a matéria ali, enfia merda na sua cabeça. Cloroquina é remédio para matar malária, aquelas merda que tem lá na floresta. Ivermectina é para piolho, é para verme. Cloroquina infarta as pessoas e mata as pessoas. Você viu o depoimento de médico aí, bolsonarista, falando que não mandaria alguém tomar cloroquina sem fazer eletrocardiograma antes. A ivermectina detona o fígado. Os dois remédios juntos, misturados, detonam a sua saúde. E eles não têm efeito nem antes, nem durante, e muito menos depois que o camarada se foi. Alguém ganhou muito dinheiro com isso, meu amigo. Alguém ganhou uma fortuna com isso. Aonde que você viu no mundo um presidente da República fazer a propaganda do medicamento e de uma fábrica de medicamento que teve um aumento de lucro de 1.500%, 2.000%, 3.000%. Fez uma fortuna com essa merda que enfiaram na cabeça de vocês goela abaixo. E a gente tem que ficar vendo um debate que não é debate. Porque é como se fosse assim, a lua existe ou não existe? O sol existe ou não existe para gente? Entendeu? A comprovação científica que existe é de que cloroquina, ivermectina e essas inas todas não têm eficácia para nada em relação à Covid. Deixa de ser burro.
E se você está ofendido, vaza do meu canal, meu irmão. Que aqui não é lugar para você, não. Era para a pandemia ter acabado no dia 17/6, quando nós vacinamos 2 milhões de pessoas. Outra coisa, vou voltar na tortura e vou voltar no abuso de autoridade para poder fechar esse vídeo, que vai ser o mais longo, mas essa porra desse vídeo vai ser histórico, tá? A gente não precisa de impeachment, não, tá? A gente não precisa de impeachment, não. Existe um artigozinho na Constituição Federal, eu vou achar ele aqui agora para você, que diz o seguinte: artigo 5º ainda, inciso L1x, se eu não me engano é 49. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Ou seja, eu faço aqui agora um convite a todos os advogados brasileiros, a todos os juristas brasileiros. É a famosa ação privada ou subsidiária da pública, que também cabe na lei do abuso de autoridade, que também cabe em relação à tortura. O senhor presidente do Congresso Nacional hoje, Arthur Lira, sai do cargo, sai daí, porque eu tenho quase certeza que você está prevaricando, não estou te acusando, eu tenho quase certeza que você está prevaricando, porque a sua omissão, e nós já falamos aqui de omissão em várias leis, de tortura, de várias coisas, a sua omissão em botar em votação um pedido de impeachment, ela é inaceitável. Você é um frouxo, você é um comprometido, você tem um rabo preso. Então sai daí, cara. Sai daí, cara. Outra coisa, doutor Aras, pede para ir embora, meu irmão. Sai da PGR. Com um ano de você, eu já estou com saudade do Janot. Você nos faz ter saudade do Janot. Você sabe o que é isso, doutor Aras? Ter saudade do Janot? E nós vamos ter que entrar, eu estou convocando todos os advogados brasileiros para nós montarmos um fórum e com base nesse artigo da Constituição, já que a ação penal não foi intentada por quem tinha que intentar, que é você, Aras, que é você que viu mais de 20 crimes de responsabilidade, conforme noticiam, não sou eu que estou dizendo, vários crimes privados, como noticiam aí, eu não estou dizendo, e você não me move uma ação para apurar nada, não estou mandando condenar ninguém, a gente vive num Estado democrático de direito, tem que apurar. Cadê o processo, Aras? Cadê um processo, Aras, contra o cara? Seu Lira, cadê um impeachment, um pedido de impeachment para ser votado? Bota para votar, cara. Seja homem, cara. Não surge sua biografia, não. Aliás, eu nem sei se você tem biografia, mas se você tiver, ela já foi. A do Aras já foi. A dessa Izzy Yamaguchi já foi. A desse Osmar Terra, meu Deus, eu não aguentei ouvir esse cara falar 10 minutos. Só fala merda. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O iluminismo previa que a ciência hoje teria um lugar de destaque tão grande que até a crença não existiria mais. Nós voltamos para a Idade Média. Mas só no Brasil. Só aqui. Idade Média. Daqui a pouco estão aí pendurando a mulher para queimar porque é bruxa. Daqui a pouco estão queimando o livro. De novo. Nome da Rosa. Vai ler. Vai ver o filme. Vai ler. Humberto Eco. E por último, vou terminar aqui com a questão do genocídio. Muita gente fala que o Bolsonaro não é genocida, porque para configurar o crime de genocídio tem que haver o dolo específico. O que é o dolo específico? É o que o Hitler fez. O Hitler quis exterminar os judeus, certo? Então ele fez os campos de concentração
e fez todo o movimento nazista para exterminar os judeus. Bolsonaro, você inaugura um novo tipo penal no mundo, que é o genocídio qualificado. Sabe por quê? Porque você não quer só exterminar judeu, você quer exterminar todo mundo, meu irmão. Você quer matar todo mundo, você quer matar geral. A sua ideia, imbecil, era de que todo mundo pegasse Covid para ver quem morreu, quem não morreu e imunizar rebanho. Vai imunizar o seu gado, meu irmão. Vai imunizar o seu gado com vacina de gado, entendeu? A gente não. A gente não. E a última coisa que eu vou te falar, cara, você vai terminar no Tribunal de Haia ou você vai terminar em Bangu 8. Antes disso acontecer, eu vou te fazer um pedido aqui. Um pedido aqui. Você montou no governo federal uma milícia, segundo dizem muitos jornais e muitos pensadores. Não sou eu que estou falando. Montou uma milícia. E muita gente ganha dinheiro com a morte. E muita gente ganhou dinheiro com azitromicina, cloroquina, ivermectina e tal. E você não você não se cede ao pensamento científico, você não cede à verdade dos fatos. A coisa está na tua cara, a verdade está batendo na tua cara, está batendo na tua porta. Olha as manifestações aí que aconteceram agora. Ô Lira, tem já o ambiente político e tem o jurídico. Larga de ser frouxo, meu irmão. Bota o impeachment desse para votar, deixa o Congresso decidir, bota o voto aberto para a gente saber quem é cada deputado nesse país, quem é cada um. E outra coisa, Bolsonaro, você criou o genocídio qualificado. É o pior do que o genocídio do Hitler. Porque o Hitler tinha o dolo específico, você tem o dolo geral, o dolo genérico. O seu negócio é matar todo mundo e proteger os seus, né? Que é como você fala, né? Se eu posso beneficiar um filho meu, por que eu não vou beneficiar um filho meu, né? Se eu posso usar o auxílio emergencial para comer gente, por que eu não vou comer gente? Você fala tanto em hétero, por que você não falou em comer mulher? Falou em comer gente. Essas histórias suas de namoro hétero, de abraço hétero, de não sei o quê, vai se tratar, meu irmão. E outra coisa, você é empregado nosso, é por isso que eu estou falando assim com você, porque quem paga teu salário sou eu e o Brasil. Renuncia, cara, renuncia, seu genocida qualificado, você é um genocida qualificado, renuncia, antes que a gente varra você, a gente vai varrer você pelo voto. Mas a gente quer que você renuncie, ou que venha um processo de impeachment, não é para tirar você na mão grande ou no apito, não. É para não morrer mais gente, é para a gente não chegar a 1 milhão. É legítima defesa do Brasil, do brasileiro. É a nossa legítima defesa. Isso, inclusive, está no Código Penal. Você é um cara tão boçal, tão babaca, tão covarde, que você, quando era militar, armado e com a moto, tomaram tua moto e tomaram sua arma. Um bandidozinho de merda. Um babaca como esse maluco aí, esse idiota aí, que te deu essa facada aí. Você como candidato tinha sua segurança particular e você tinha segurança da Polícia Federal, porque quem é candidato a presidente da República tem segurança da Polícia Federal. Tu tomou a facada de um imbecil, de uma faca de cozinha. Você não entende de nada, você não sabe falar, você fala errado, você só faz coisa errada, você só fala merda. Renuncia, cara. Pelo amor de Deus. Se você tem resgata algum milímetro de empatia em você, um fio de empatia em você, e renuncia. Porque nós vamos tirar você, vamos tirar você dentro da lei. Porque nós podemos agora, no lugar do Aras, e no lugar do Lira, no lugar desse pessoal todo, denunciar, possivelmente, esse pessoal todo por tortura, por crime de abuso de autoridade, e nós podemos fazer
a ação no lugar do Ministério Público, que já passou o prazo e o Ministério Público não fez. Então nós podemos fazer. Está aqui a merda que eu li, só para terminar. Será admitida, está na Constituição Federal, será admitida ação privada nos crimes de ação pública se essa não for intentada no prazo legal. E isso não aconteceu. Entendeu? Você comprou a porra do Congresso aí, comprou todo mundo, com emenda parlamentar, se blindou, fica aí na sua bolha, que é uma bolha desse tamanhozinho já, e você fica falando 6 mil motos, você fala que tem 1.300.000 motos? Pelo amor de Deus, rapaz. Só idiota para acreditar em você. E outra coisa, xingando jornalista, só fala palavrão. Não sei, até eu hoje aqui estou falando, mas eu sou um cidadão comum. Eu estou na minha casa gravando um vídeo para o meu canal do YouTube. Eu não sou presidente da República. Se eu fosse, eu não estaria fazendo esse monte de merda que você tá. Mete uma porra de uma máscara, pelo menos, cara. Passa a usar o tempo todo. Anda com álcool gel do lado. Entendeu? E aí, quando a CPI veio, você mandou encher de vacina, né? Cagão, covarde, homofóbico, preguiçoso, como o Marco Antônio Villa fala, não gosta de trabalhar, não gosta de fazer nada, nunca fez nada na vida. Você nunca fez nada na vida. Você tramou dentro do exército um atentado terrorista. Você homenageou o maior torturador que esse país teve. Você fez ali aquele esquema, igual fazem, né? Aposenta o juiz e o cara vai para casa com salário integral. Você era um tenente, sei lá qual é o carro que tem antes, e te aposentaram ali e botaram você como capitão. Que capitão de nada que você é? Você é capitão pela aposentadoria, porque tu tramou lá o negócio para explodir lá o aqueduto lá, não sei de onde lá. Todo mundo sabe disso. Você é uma vergonha nacional. Em Nova York ninguém te recebe num restaurante. Você não entra em lugar nenhum do mundo, sério. Nenhum brasileiro consegue sair desse país. Eu conheço um monte de gente que tem dupla cidadania, e eu, por exemplo, sou um que tem, e ninguém recebe um brasileiro fora do Brasil. Porque ninguém quer brasileiro em lugar nenhum. O paraguaio está saindo do Paraguai e vindo fazer compra no Brasil. E você fica abraçado aí com esse Wizard, que é um empresário, com esse velho careca da Havan, que é outro tremendo do 171, entendeu? Um bando de gente que o negócio é ganhar dinheiro. É ganhar dinheiro e ganhar poder. Não estou dizendo que de repente ganhar dinheiro é ilegal, sacou? Estou dizendo que o objetivo não pode ser esse. Você não pode permitir que essas pessoas queiram ganhar dinheiro. De repente você não quer. De repente você até acreditou. Vou te dar o benefício da dúvida aqui. Você acreditou naquele idiota daquele médico Osmar Terra que te falou que as pessoas tinham que pegar a doença para a doença, porque ele repetiu isso de novo na CPI. Que as pessoas tinham que pegar a doença para elas poderem se contaminar todas e aí todo mundo tem imunidade de rebanho. Só se for do seu rebanho. Só se for do seu rebanho. E outra coisa, bolsonarista, sai da fila da vacina, segue Jair Bolsonaro. Pega a vacina não, deixa pra gente, entendeu? Vocês agora ainda passam de carro de luxo e ficam perguntando qual é a vacina que tem, e só querem da Pfizer. Bolsonaro mandou a Pfizer a merda, 40, 50, 60 e-mails. A Pfizer queria vender pela metade do preço pro Brasil. Bolsonaro, renuncia, cara. Renuncia, porque nós vamos tirar você do poder. Ou a gente vai tirar você do poder por uma ação de impeachment que esse Lira frouxo tem que aceitar uma, ou nós vamos tirar você com uma reunião de advogados que eu vou começar a promover a partir de hoje, e nós vamos entrar com uma ação no lugar desse Aras, que é pior do que... É pior do que o Janot. É pior do que o Janot, Aras, você. Você consegue ser pior do que o Janot, cara.
E nós vamos entrar com ações no Supremo para defender habeas corpus, em defesa da vida, mandado de segurança, direito líquido e certo, a nossa saúde, a nossa integridade física e mental. Entendeu? Renuncia, cara, vai embora, pega teu boné e some, meu irmão. Vaza. Isso aqui não é lugar para você. Isso aqui não é Zona Oeste do Rio, não. Isso aqui não é Muzema, não. Isso aqui é Brasil. Vai embora, cara. Vai embora, cara. Porque se você não for embora, nós vamos massacrar você nas urnas em 2022. Só que até lá vão ter morrido mais de 1,5 milhão de pessoas. 1 milhão ou mais. Entendeu? Por isso que eu estou te fazendo esse apelo. Tem um pingo de vergonha na cara pela primeira vez na sua vida. Você disse que não estuprava a mulher porque ela era feia e ela não era digna de ser estuprada por você. Tu é um babaca. Entendeu? Tu tinha que sentar diante de um psiquiatra porque tu ia descobrir muita coisa sobre você. E um armário desse tamanho onde você está dentro, de onde você tem que sair. Então sai dele e vai para Cancún, vai para uma praia dessa aí, de qualquer lugar, e vai ser feliz, meu irmão. Mas deixa a gente viver, tá bom? Esse vídeo é para entrar para a história. Tortura, abuso de autoridade, Constituição Federal, direito à saúde, tudo aí mastigado e explicado. Nós temos todas as ferramentas para tirar essa milícia do poder, essa milícia federal do poder, segundo dizem vários jornais e vários juristas, né? Não sou eu que estou dizendo, segundo dizem eles. Então, amigão, parte, vaza, porque mesmo com milhares de mortos, nós vamos massacrar vocês nas urnas. Eu não sou petista, eu não votei em Dilma, eu não votei em Lula, mas eu vou lá depositar meu voto no Lula, se for contra você. Eu voto no Cabo Daciolo contra você. Eu voto no Macaco Simão, que foi candidato à Prefeitura do Rio, contra você. Eu voto num cachorro de rua, vira-lata, se ele concorrer contra você. Você e sua família. Vocês todos têm problema, cara. Só que nós somos um país. Você foi eleito democraticamente. Você disse que sua eleição foi fraudada, né? Aí depois falou, não, mas é porque tinha que ganhar no primeiro turno. Que ganhar no primeiro turno, cara? Tu quase perdeu pro Haddad, que é um cara inexpressivo, um cara que não tem um décimo desse apelo social que, por exemplo, o Lula tem, que até o Ciro Gomes tem, que um monte de políticos aí tem, entendeu? O Haddad foi candidato a prefeito de São Paulo, perdeu em todas as urnas pro Dória. Quem perde em todas as urnas pro Dória, pelo amor de Deus, entendeu? Mas chega de usar a República Federativa do Brasil como se fosse o seu quintal para fazer seu churrasco com seu Queiroz e cuidar das suas paradinhas, dos seus esqueminhas. Volta para Muzema, volta para a Zona Oeste do Rio, volta para onde você veio. Porque você, depois do que aconteceu com o Brasil, você não ganha eleição nem para vereador dos quintos dos infernos, com esse número 17, o número da morte. Ajuda meu canal, se inscreve no meu canal se você gostou do vídeo, se você pensa como eu, se você é bolsominion, some daqui, não quero você nem perto daqui, desaparece daqui. Se você é bolsominion arrependido também a gente não quer papo também, entendeu? Vai lá e se confessa, meu amigo, se confessa na urna em 2022. Se confessa na urna em 2022. Não é comigo, não. Mas tu me arrebentou junto, tá? Tu me arrebentou junto. Pela última vez. Aras, entra com uma ação, porque senão nós vamos entrar no teu lugar. Arthur Lira, bota o impeachment para botar, porque senão nós vamos botar uma ação em você. E eu acho que você se enquadra em tortura, em abuso de autoridade, um monte de coisa, porque você tem um mandato.
como você tem mandato, você é agente público.